a aprovação pela Câmara Municipal da nova Lei de Uso e Ocupação do Solo. Um projeto do Executivo, baseado, sobretudo, na terceira Conferência Municipal de Política Urbana, ou seja, um projeto que verdadeiramente veio das bases. E a gente que de vez em quando tem que sentar a pua na Câmara Municipal, vai abrir hoje, nos próximos sábados, um espaço para dar uma moral para os vereadores também. Chega de bater. Leonardo Matos, boa tarde, Leonardo Matos. Boa tarde, Eduardo. O que o senhor considera mais importante nesta lei que foi aprovada? O projeto de lei que altera o plano diretor, lei de parcelamento de solo, foram 6 meses de discussões, foram 109 emendas, 356 subemendas, 923 requerimentos. Dá um trabalhão danado, não dá? O trabalho foi grande por parte dos vereadores, da própria Câmara como um todo, mas foi muito grande também pelo que exigiu da sociedade durante essa Conferência Municipal de Política Urbana, e tudo proporcionado por determinação do Estatuto das Cidades, e que regulamenta a Constituição Federal. Eu tenho as minhas opiniões sobre aquilo que nós obtivemos, e algumas favoráveis, algumas críticas, mas eu acho que no todo a cidade começa a ganhar. Começa a ganhar porque também começa a entender um pouco de plano diretor, de lei de uso, parcelamento e ocupação do solo, que são coisas diferentes, que as pessoas precisam entender. E eu acho que discutindo, com certeza esse entendimento fica mais facilitado. Também conosco o Paulo Lamar, querido prefeito naquela casa. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvintes. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Olha aqui, você tem um negócio que a gente precisa preservar, cada um de nós, o cumprimento da missão do Legislativo, que é discutir as coisas. Nesse caso, eu já disse que foram 6 meses de discussão. O projeto tramitou em primeiro e segundo turno nas comissões permanentes de Legislação e Justiça, Meio Ambiente e Política Urbana, Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário, Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Na sessão extraordinária que aprovou, os 41 vereadores presentes. O fato de 37 terem votado a favor implica dizer que o prefeito passou aquele rolo compressor, que é famoso nessa relação executivo-legislativo, ou, como nos parece, houve ampla discussão, negociação e convencimento. Olha, Eduardo, eu acho que o que caracterizou a tramitação desse projeto foi, assim, não houve limite para o diálogo, para o debate. Nós discutimos a exaustão, debatemos a exaustão só de audiências públicas. Acredito, tenho certeza que foram mais de 10 audiências públicas só sobre a questão do Isidoro. Foram 6. Então, a Câmara discutiu, elaborou, aprofundou e amadureceu muito esse assunto juntamente com a comunidade que esteve presente em várias ocasiões. Então, essa votação, acho que ela reflete o processo de amadurecimento da discussão, de crescimento. Acho que todos nós crescemos com essa construção. Todos nós aprendemos muito. Daqui a pouco nós vamos conversar um bloco inteiro só sobre o Isidoro. Agora, no todo, por exemplo, Buritis Belvedere. Aí já veio a Câmara do Mercado Imobiliário e disse assim, vai aumentar o preço dos imóveis. Ora, bolas, aumentar mais? Agora, o senhor está convencido de que a gente vai limitar a construção, vai tornar a coisa mais humana, para impedir até que quem mudar para lá daqui a pouco não ande? Não faz sentido você desconsiderar que não é simplesmente uma questão de dividir uma terra em lote e botar prédio lá. Pessoas vão morar naquele lugar e elas vão ter que ter vida, elas vão ter que se deslocar, elas têm carro, elas vão ter que ter uma temperatura agradável. Então a gente não pode pensar no desenvolvimento da cidade somente do ponto de vista do interesse de quem quer construir cada vez mais. Nós temos que pensar do ponto de vista de quem vai morar ali. E o foco da discussão hoje é a qualidade de vida e a preservação das condições mínimas de sustentabilidade da cidade. Ô Leonardo Matos, a metade de Minas Gerais já sabe, eu vou contar para a outra metade que o senhor é um cadeirante. Há quantos anos? 32 anos. E o senhor tem quantos anos de idade? 54. Então a maior parte de sua vida na cadeira de rodas. E aí é mais interessante ainda ouvir o seu depoimento. Quer dizer, a cidade tal qual foi tratada dos anos 70 para cá, com a urbanização desenfreada no país, que começaram nos anos 50, do século passado, ela estava se tornando sufocante, inviável,
há perspectivas, sobretudo com essas mudanças agora, de que todos nós, mas sobretudo os que têm dificuldade de locomoção, como os cadeirantes, como os idosos, como as grávidas, viver melhor? Se fizer uma comparação com o período que eu fiquei paraplégico, evidentemente que nós melhoramos muito. A situação da pessoa com deficiência, em todos os níveis, está melhor. Melhores condições de saúde, melhores condições de emprego, de se qualificar, enfim. E agora nós estamos lutando por melhores condições de acesso à cidade. E eu acredito que temos conseguido, do ponto de vista da legislação, nós temos um decreto que já entrou em vigor, mas ele realmente começa a produzir efeitos a partir do ano que vem, que obriga todos os ônibus de todas as cidades do país a estarem adaptados, e aí entra trens de ferro, aviões, aqui enfim. Em Belo Horizonte está um sufoco. Quem tem dificuldade para subir no ônibus, nossa senhora. Agora diz que a BH vai passar para 70% dos ônibus com elevador até o ano que vem, né? Exatamente. E esses elevadores facilitam muito a vida das pessoas. Agora, nós precisamos isso eu tenho conversado com o Paulo Lamac, com a prefeitura, nós precisamos de ter recursos para investir em políticas proativas de acessibilidade, porque hoje a acessibilidade ela é garantida em obras que já vão ser realizadas e aí aproveitam e fazem a acessibilidade das pessoas com deficiência. Mas não existe um recurso específico para investir na acessibilidade objetiva. Por exemplo, definir traçados onde as pessoas deficientes vão sair de suas casas e vão até lugares, né, ligando lugares para que estejam independentes, eu não sei se eu estou me fazendo entender, de caronas que nós estamos pegando em obras que são realizadas na cidade. Agora, nós estamos falando de um público mais específico. Eu falando na cidade como um todo, o seu primeiro mandato de vereador foi quando? Foi em 97. Eu imaginava. Então, nós estávamos lá quando a elaboração, se bem que ela foi mais em 96, né? 96. O senhor entrou logo depois. Isso. É porque eu já estou ficando velho, viu, Sérgio? Então, eu já acompanho a Câmara há muito tempo. Mas eu lembro das discussões sobre essa nova lei de uso e ocupação do solo, lá na década de 90, em que a gente discutia a questão do direito à ventilação, para um prédio ficar afastado do outro, o direito ao quintal, para a própria terra, do próprio imóvel, sugar a água da chuva, receber a água da chuva. Isso tudo perdeu lá. Depois disso a gente viu mortes na Prudente de Moraes, na Estevão Pinto, quer dizer, ô Leonardo Matos, até por uma questão de inteligência e sobrevivência, a gente tem que estancar. Eu vou perguntar na sequência aqui para o Lamac, que é engenheiro, que pode explicar melhor essa redução de índice, mas tem que estancar o volume de construção, porque senão nós vamos construir, todo mundo vai morar e todo mundo vai morrer junto. Agora, é aí que eu discordo da conferência, da proposição da conferência. Eu acho que eles restringiram demasiadamente, como, por exemplo, restringir varanda. Qual adensamento que uma varanda vai provocar? Qual o adensamento que um hall de elevadores vai provocar? Isso ainda, para mim, não ficou bem ajustado nessa nova lei que nós votamos. São os parâmetros urbanísticos que a equipe da prefeitura considera importante fazer esse cômputo, né, nas varandas. Eu acho que isso oferece qualidade de vida para as pessoas. Nós vamos fazer aqui um pensamento de entre 1000 assuntos, falamos já em 2 minutos aqui na Itatiaia. Eu volto a pedir ao Paulo Lamac para dissecar para nós o que significa redução do índice de 1,7 para 1. Isso no Castelo e no Buritis. Já.